Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Essa semana está acontecendo a Jornada Verdadeira Obediência e hoje eu vou conversar com a Bianca. A Bianca, ela é professora e ela vai contar um pouquinho para vocês da experiência dela educando com respeito e mudando o seu olhar para o comportamento das crianças e agindo de uma forma respeitosa, tá? Eu pedi para ela estar aqui comigo hoje, porque ela, domingo no treinamento que aconteceu, ela me contou uma coisa que eu falei, nossa, que demais, que consciência que ela já está. E eu acho que é importante vocês verem como a gente vai mudando a forma de olhar para as situações mais simples que acontecem junto com as crianças. E vocês ouvindo outra pessoa falar sobre como é realmente na vida real educar com respeito e ter esse olhar de respeito com as crianças de outra pessoa é muito diferente, porque cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, e eu contar a minha história é uma coisa, porque vai ter gente que vai se identificar com a minha história, vai falar, poxa, eu também vivo isso, mas outra pessoa contando é uma forma também de vocês verem que a mesma situação, a mesma metodologia, ela é vista por diversos olhares e cada pessoa vai ajustando tudo o que aprende de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua realidade. E quando a gente decide educar com respeito, é um processo que a gente vive, né? Não é algo que você participa de um treinamento ou faz um curso e acabou. Não é isso, porque a gente precisa se reeducar, a gente precisa estar constantemente num processo de autoconhecimento para que a gente consiga colocar tudo em prática, né? Então são várias etapas que você vai passando para que você se torne um adulto que seja consciente, para que você consiga educar com respeito e não se deixar levar nos momentos desafiadores, porque são exatamente nos momentos desafiadores com as crianças que nós realmente precisamos agir, né, com consciência. Então ela vai contar para vocês a experiência dela, tá? Como nós fizemos na semana passada, a ideia é vocês realmente verem que não é perfeito, que é um processo e cada erro que acontece a gente usa para aprender e para seguir em frente, tá bom? Se vocês, quem tá assistindo a gravação dessa live, ainda não se inscreveu na jornada, a verdadeira obediência, ela está acontecendo, o link está na minha bio. Ontem nós liberamos a segunda aula, amanhã nós liberamos a terceira aula, e para que você possa assistir as aulas que estão gravadas, entrar na comunidade, para que você participe do sorteio que vai acontecer, você precisa fazer a inscrição, tá bom? Agora, se você tiver interesse em assistir as aulas, falar, Andressa, eu tô com pressa, assiste a aula, pelo menos assiste a aula, tá? Assiste a aula 1, que já tá liberada, aula 2, que já tá liberada, e amanhã a gente libera a terceira aula, tá bom? Essas aulas, gente, é uma semana para que você possa conhecer a educação respeitosa, ver o que é isso, o que é que você faz que acaba te colocando em ciladas vivendo junto com crianças. E aí, na segunda-feira, no dia 6, eu vou abrir vagas para o curso Bússola Materna. E o curso Bússola Materna é um curso que eu tenho para adultos educarem com respeito. Até ontem eu estava numa reunião e uma professora perguntou, nossa, Andressa, mas eu vejo você falando, eu te acompanho, mas eu não sou mãe. E eu falei pra ela, não tem problema, e vocês vão ver que a Bianca, ela não é mãe, e ela tá aí, tá aprendendo, tá se reconhecendo em diversas situações, e ela vai contar a história dela, tá bom? Então, o Bússola Materna, ele é um curso pra qualquer pessoa que vive com crianças, tá bom? Inclusive para pais, né? Eu falo para mães porque o maior foco aqui é mulheres que acabam vindo olhar para a educação das crianças, mas é para adultos, tá bom?
Bom, a Bianca chegou aqui. Vamos lá. É só aceitar, Bianca. Opa, Oi, Bianca. Tudo tudo bem? bem? Tudo bem, sim. Que bom. Bianca, primeiro, obrigada por estar aqui, tá? Eu sei que a gente falar das nossas fraquezas, das nossas, né, de tudo que a gente está aprendendo, às vezes dá um pouquinho de vergonha, né, de medo, mas a Sim. ideia é realmente que todo mundo que esteja assistindo essa live, assistindo agora, que assista depois, que veja que é um processo, é algo que a gente vai aprendendo diariamente, que são exatamente com os nossos erros que nós vamos aprender e que é possível. E você sabe que eu te convidei hoje porque domingo, lá no treinamento, você me falou, né, aquela situação e eu fiquei assim muito feliz. Falei, nossa, que bom, né? Ela conseguiu ter uma consciência que é muito difícil, né? Você já tá ali um degrauzinho acima. E aí eu quero saber, né, da sua história. Então hoje eu não vou falar, tentar falar pouquinho, né? Porque eu falo bastante. E aí eu vou te fazer algumas perguntas e você vai contar a sua experiência, tá bom? Sim? Aham, Tá. Então conta pra sim. gente qual que é a sua relação com as crianças. Bom, eu sou professora, né? Então, acho que o contato maior que eu tenho com elas, até numa posição de autoridade ali, seria como professora. Mas também a minha convivência era as crianças da família, antes disso, né? Antes de ser professora. Tá. E qual que é a idade das crianças? Tem crianças de 2 a 4, de 5 a 6. É bem variado. Tem crianças de 10, 12 anos. Tem um aluno até da minha idade, já com 21, 22 anos. Tá, legal. E, Bianca, há quanto tempo você conhece a educação respeitosa? Bom, eu conheci, eu acho que na época da pandemia, então talvez uns 2 anos. Dois. Eu conheci primeiro pela internet, tipo, algumas coisas já eu não gostava de algumas coisas da educação tradicional, né? E aí, quando eu vi a primeira pessoa falando sobre disciplina positiva, eu falei, meu Deus, existe um estudo, tipo assim, tem outro caminho. Não é só por Uhum. aqui que dá para conviver com as crianças, né? E aí foi assim, foi aos pouquinhos, mas acho que Tá, faz 2 anos. uns 2 anos. Tá. É, e quando antes, né, de você conhecer, quando você via as crianças se comportando mal, né? Então fazendo birra, ou brigando, gritando, alguma coisa. Qual era o comportamento delas que mais te incomodava? Bom, primeiro que eu olhava aquela situação e falava, cadê a mãe dessa criança? Bem sem noção. É, eu acho que é a primeira, sei lá, o instintivo é ir por esse caminho, né? Eu imagino. Bom, O que te qual que era a pergunta? incomodava? Elas brigarem, fazer. Você ficava incomodada com isso? Sim, uma coisa que me incomodava e eu não entendi o porquê era, hoje em dia eu sei que tem uma idade que as crianças não têm empatia, né? Então, elas não conseguem se pôr no lugar do outro. Isso era uma coisa que me incomodava, porque nós adultos via algumas situações e falava, gente, que besteira, tipo, em uma situação de aula. Tem 3 colchonetes para 3 pessoas. Aí elas vão, 2 crianças vão brigar pelo mesmo colchonete. E aí, naquele momento, você fala, por quê? Sabe? A mentalidade do adulto é diferente. E eram essas coisas pequenas, assim, que mais me Tá. incomodava. De, tipo, eu achar que uma birra, quem tinha que conter a criança era o pai e a mãe, sabe? Assim, Uhum.
Tá. E você ficava nervosa ou não? Nervosa ou não? Sim, não. Fica... Eu acho que hoje em dia eu entendo que o choro é uma comunicação e aí eu consigo ouvir mais o choro, mas antes era uma coisa que me sobrecarregava, assim. É, Que, tá. é, Então você, bom, o choro te sobrecarregava, você, né, irritava, e aí quando as crianças, por exemplo, não queriam dividir alguma coisa, você ficava ali falando, mas como assim, né? É só um colchão, né? Tá, isso era antes, né? E aí, quando você conheceu a educação respeitosa, você falou, pô, tem outro caminho, né? E aí a gente começa a uhum. estudar, e aí você começou a estudar. Qual foi a, a ferramenta ou o que te ensinaram que você falou assim, meu, isso daí não é verdade, isso daí é balela, é mimimi. Teve alguma coisa? Bom, eu alguma coisa em específico, assim, não. Mas tem coisas que, sei lá, ferramentas básicas, tipo, perguntar se a criança quer um abraço. Tipo assim, tá bom, mas a maioria das crianças vão falar não. E aí era uma coisa que eu falava, talvez isso não dê tão certo, mas é o que você falou. Acho que quando a gente começa a conhecer sobre a disciplina positiva, primeiro a gente se conhece, né? Então, eu tenho tal gatilho, eu, eu sou assim porque na infância aconteceu outra coisa, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem muito esse processo de errar, voltar e falar, não, mas por quê? E refletir, né? Então, eram algumas. Tipo assim, eu sempre tentei aplicar as ferramentas, mas é complicado, porque ajuda muito, mas é um outro olhar que você precisa ter, né? Não só, então, abaixar no nível da criança e pedir e perguntar se ela quer um abraço, sabe? Uhum. Quando a gente coloca como uma ferramenta, para mim foi isso. Quando eu vi como só uma ferramenta, tipo, faça isso, vai dar certo, eu. Foi essa coisa que eu falei, tá, acho que eu não acredito muito. É engraçado, né? Que é exatamente isso. As pessoas começam, ouve, né? Por exemplo, oferece uma escolha para criança. E aí você tenta Uhum. fazer, uma hora dá certo, outra hora não dá. Mas, na verdade, quem está fazendo isso está usando as ferramentas da disciplina positiva como manipulação, né? Porque quer controlar Sim, o que a criança está fazendo. E aí eu também sim. passei por isso, né? E aí, quando eu fui entendendo que eu precisava conhecer a mim mesma, que era um processo de autoeducação, que tinha uma filosofia por trás. Aí sim é que as coisas começaram a funcionar, né? Começaram a mudar, porque quem estava mudando realmente era eu, né? Não era a criança. E é Sim, bem isso, é bem isso. Eu acho que quem vem para a educação respeitosa pela disciplina positiva, eu acho que é isso que acontece, na minha visão, né? Agora, né? lógico, né? Tem todo um universo de conhecimentos que a gente vai tendo, né? E vai estudando, que vai fortalecendo a gente a saber como agir e não pensando só na ferramenta dar certo, né? É bem isso. Exatamente. É, Sim. e, e aí me fala uma coisa, agora, quando você vê as crianças fazendo birra ou não dividindo o colchonete, você ainda fica irritada? Eu acho que são momentos, né? Tem, tem momentos da aula que, por exemplo, vou sempre colocar aí exemplos da aula, né? Tem muita criança, então tem muito barulho. Então tem momentos sim que eu tô irritada. Só que hoje em dia eu sei, por exemplo, não é culpa dela, ela não tem a maturidade no cérebro, então eu repito isso para mim, respiro e sigo com a aula, sigo com a proposta. Mas ainda tem coisas assim que me irritam e tem coisas que eu sei
eu sei o porquê e ainda não é tão claro na mente, sabe? Uhum. Mas olha só, Bianca, você tá falando que você vê as crianças é, ali fazendo, né? Você fica irritada, mas você se regula, né? Nossa, olha que Aham, engraçado. Esses dias, né? Eu acho que é a quinta pessoa, né, que vem aqui, que participou de alguma coisa comigo e tá aqui contando essa história. As cinco falaram alguma coisa muito legal que estavam fazendo, mas vocês não valorizam isso. Poxa, olha só que diferença, né? A gente olha as professoras, quando elas veem, por exemplo, as crianças brigando por causa de alguma coisa, elas vão lá e dão bronca. Elas ficam aham. irritadas e descontam na criança, que isso é o que a maioria dos adultos fazem. Mas você já está conseguindo se regular, ter um novo olhar para o comportamento da criança. Então, parabéns! Valorize isso, Bianca. A gente está sempre querendo acertar tudo e saber tudo, né? E não é É, assim, né? E é. assim, você já está num passo muito à frente, porque você tem um comportamento que é desafiador da criança, mas você se regula, você se acalma e você não passa isso para ela, né? Você tem esse olhar já respeitoso para a criança. Agora, olha só, eu vou aproveitar esse ganchinho para você contar o que foi que aconteceu na aula e o que você fez. E eu te contei. Sim. Tá. Uma das situações foi. Tem um condomínio que eu dou aula que tem aquelas barras de fazer É, abdominal. é espaldar, né? Aquele bem alto. Isso. E aquilo ali é um atrativo para todas as crianças possíveis que elas querem subir. Então, eu estava no final da aula, então seria o momento que delas brincarem um pouco mais livre, estava tendo um pega-pega, mas a menina subiu nesse aparelho. E eu comecei a ficar um pouco preocupada. Um sentimento meu. E aí eu fui e fiquei perto dela. O meu primeiro impulso, tipo um instinto assim, foi chegar para ela e falar cuidado. Só que quando ia sair da minha boca o cuidado, eu falei, é que a Pro tem medo. A Pro tem medo. E aí ela simplesmente olhou para mim e falou, eu não. E continuou. Tirava um braço, tirava o outro. Eu desesperada. Uhum. Mas naquele momento eu percebi que eu ia depositar um sentimento meu pra cima dela, que ela não precisaria ter. E nesses momentos eu fico repassando aquela frase do Montessori na minha cabeça, sabe? Não ajude uma criança que se Não. sente capaz de fazer tudo sozinha e eu, vamos lá. Bianca, olha, eu fiquei muito feliz quando você me contou. Porque, assim, eu até falei nisso hoje, porque eu ouvi ontem na reunião de pais que eu fui. A gente acredita, a nossa verdade, né? Eu vejo tal coisa como perigosa, porque é a minha experiência. Então, você considera aquilo perigoso, porque é a sua experiência. Você cresceu provavelmente ouvindo que escalar as coisas era perigoso, né? Agora, quando você fala para uma criança, cuidado, desce daí, você está jogando a sua expectativa para cima dela. Só que essa criança que está ali escalando, ela está acreditando que ela é capaz. Ela acredita totalmente na sua própria capacidade. E você fala isso para ela, você tá ferindo esse senso de capacidade dela, tá fazendo com que ela deixe de acreditar nela mesma, porque estão me dizendo que eu não posso, que eu não consigo. Então, assim, quando você virou para ela e não reagiu, porque você não reagiu, né? Você travou, respirou, Isso. integrou o seu próprio cérebro e agiu falando, cuidado, porque eu tenho medo. Então, assim, você se responsabilizou pelo que você estava sentindo e permitiu que a criança continuasse explorando. E aí, o mais importante de tudo, que é, além disso, você ficou ao lado dela. Você estava ali em alerta, oferecendo a segurança que ela precisava no momento. Então, se ela fosse cair, você ia fazer alguma coisa, porque você estava perto.
Então você Sim. se regulou, se responsabilizou pelo que você sentia, abriu espaço para ela ser ela mesma e estava ali sendo a segurança que ela precisa. Então, assim, quando você me contou isso, eu falei, meu Deus, que consciência maravilhosa. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir, né, você me contando. E eu acho que é isso, né? São exatamente nessas pequenas situações que vão acontecendo, a gente vai sabendo separar nós, as crianças, né, e oferecer o É, que elas precisam. Então, achei demais, parabéns. É, tenho certeza que as crianças que têm aula com você têm muita sorte por ter uma menina, né, que está buscando algo diferente, tá? Agora sim. me fala uma coisa, Bianca. A sua educação, como que foi? Seus pais, como Eu acho, eu acho que, como a maioria, eu não tive uma educação respeitosa, nem existia tanto, nem se falava tanto sobre, né? Então foi, assim, em muitos momentos bem autoritário, teve vários tipos de violência, mas é aquela história, não culpo minha mãe, não culpo os adultos que eram responsáveis por mim, porque eram as ferramentas que eles conheciam. Mas uma das coisas que eu falo que a minha mãe fez sem saber era, ela nunca falava não porque não. Então era não porque tal, 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 tal. Então eu tinha uma conversa. Eu criança tinha uma consciência mais que as outras crianças eu via que era só um descontrole emocional mesmo, tipo não e não e vai fazer uma birra. Uhum. Então tem várias coisas que eu trago da infância, né? Uma das coisas que eu mais tive que quebrar foi que a criança tem que obedecer só porque um adulto está falando. Que também entra nessa das expectativas do adulto, né? Uhum. Então, você não pode fazer isso porque eu não quero. Porque eu acho que não é seguro, vai. Isso foi uma das coisas que eu mais precisei quebrar mesmo, o ciclo, assim. Porque você foi educada assim. Exatamente. Sim. Era muito. Faltava o combinado, mas tinha muito o certo é esse porque eu estou falando, Hum. sabe? Tá. E aí, eu era criança boazinha, que todo mundo reafirmava que eu era boazinha, então eu sentia que eu tinha que ser a boazinha, querendo agradar sempre. Então foi algo, algo que aconteceu, né? Tá. E que Mas cada você, vez mais. você hoje, você tem, né, tem consciência disso e você consegue perceber já no seu comportamento quais foram as consequências de ter sido a criança boazinha, quietinha? Você tem? Você sabe? Totalmente, totalmente. É, quer dizer, eu venho aprendendo cada vez mais, né? Mas medo de sair da zona de conforto, de ter um risco maior, de o medo da menina estar lá em cima do aparelho, Aham. sabe? Bom, tudo isso. A responsabilidade de ter várias crianças para você cuidar, né? Sim. Ah, que bom, mas que bom que você tem consciência disso, né? Eu comecei a ter essa consciência com depois dos 30 e lá vão alguns anos. Bom, Bianca, então assim, depois pensa, né, em antes e em agora, né? 2 anos depois que você teve seu primeiro contato com a educação respeitosa, qual foi a maior mudança nesses 2 anos? Hum. A maior mudança para o seu olhar para a criança e com você mesma. Eu acho, principalmente, que é ver a criança como uma pessoa, como eu falaria com um adulto. É o que a gente sempre fala, né? Será que você falaria assim com o seu namorado? Uhum. Não, você não vai. Se você não terminar de comer, você não vai brincar no parquinho, sabe? Eram coisas que eu achava, por exemplo, a maior coisa. Eu via uma mãe corrigindo
Então, descarregando o que ela sentia pra cima da criança, em forma tipo um sermão, assim. E aí, eu, como criança, já tinha essa visão de, ela foi corrigida, eu não posso nem chegar perto dela, porque senão eu vou estar adulando, sabe? E hoje em dia eu faço o contrário, né? A criança tem o descontrole emocional, eu acolho. Então, eu acho que foi a maior mudança. Tá, legal. Muito bom, muito bom. E olha só, educando, buscando ser respeitosa sempre, com esse novo olhar que você tem, o que é que você espera para as crianças que convivem com você? Lá no Que ela futuro, seja um... se você pudesse, assim, encontrar com essas mesmas crianças que você trabalha hoje, daqui a 25 anos, o que é que você espera que elas tenham? Que elas sejam como? Fazendo tudo Eu isso. espero que elas tenham tido liberdade para brincar, para não serem enrijecidas de senta aqui, não faz isso, não faz aquilo, nesse sentido, sabe? E aí ter aproveitado a infância e, consequentemente, sendo adultos mais seguros de si. Muito bom, Bianca. Muito bom, adorei, adorei ouvir. Você não imagina como eu fico feliz. Olha, esses dias eu fiquei muito. Vocês estão me deixando muito feliz. Porque, assim, vocês estão começando, né, trabalhando, entrando no mercado de trabalho, trabalhando com crianças. E a gente sabe o quanto as escolas estão atrasadas, o quanto as professoras não estão abertas para ouvir isso, que a gente está realmente saindo fora da caixinha, né, educando Sim. totalmente fora do senso comum. Então, muitas vezes nós somos olhadas com olhares torto porque estamos pegando uma criança no colo. Mas eu não tenho dúvidas de que se pelo menos que seja uma professora, né, que olhe com esse respeito, com amor para as crianças, já vai fazer a diferença, porque muitas vezes elas não têm isso em casa, né? Então, assim, parabéns. Espero mesmo que você continue buscando cada vez mais, estudar mais, se conhecer mais, porque é um caminho sem volta, né? Não tem mais como fechar os olhos. Então, É verdade. parabéns. Muito Muito obrigada bom. por compartilhar. E Obrigada por sempre me ouvir dos meus relatos. é isso. Muito bom, Bianca. Obrigada, viu? E, gente, olha Obrigada. só. A Bianca mudou o olhar dela para tudo isso e todo mundo pode. Eu também, há 5 anos atrás, eu também era a pessoa que eu gritava, eu tirava, eu colocava de castigo e eu aprendi a ser diferente. E a Bianca também, aí foi num processo mais rápido do que eu ainda. Eu levei 5 anos para chegar aqui, ela em 2 já está com uma consciência muito grande. Tá? Então, assim, se vocês quiserem, fizer realmente sentido tudo isso, participa da jornada que começou na segunda. Já tem 2 aulas liberadas, amanhã tem a terceira aula. E aí vocês vão ver qual é essa jornada que eu percorri, que a Bianca percorreu, né? E que seguimos nesse processo, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. E. Ai, que legal. Obrigada, gente. Um beijo e boa tarde. Beijo, Bianca. Tchau.